Olá, alunos. Então, dando continuidade à nossa segunda parte da nossa aula de hoje, nós entramos, então, definitivamente nos fármacos que são utilizados para a depressão. Como vocês já viram, leram o artigo, né, montaram o infográfico de vocês, a depressão é uma condição psíquica que interfere de modo decisivo e intenso na vida da pessoa, profissional, social e econômica, né, de seus portadores, né? Então, das pessoas que são acometidas por essa situação, por essa condição. Além disso, a depressão pode apresentar sensação de tristeza, né? Bem como incapacidade de sentir prazer em atividades usuais e alterações de sono, apetite, perda de vigor e de pensamento suicida. Então, nós observamos que a caracterização clínica de um indivíduo com depressão ela é muito diferente de um indivíduo com ansiedade. Porque nós conseguimos observar que durante a depressão a gente tem um predomínio da sensação de tristeza, né, e de mal-estar, e muitas vezes o paciente depressivo ele tem características contrárias à de um indivíduo com ansiedade, né, ele sente diminuição da sensação de prazer, de bem-estar, e com isso, consequentemente, ele também sente mais sono, né, mais apatia diante das situações cotidianas, e que é uma característica muito contrária da sensação de ansiedade, onde o indivíduo ele não consegue dormir, ele não consegue desenvolver algumas outras atividades por excesso, né, de estimulação. Por isso, né, a maioria dos fármacos que são antidepressivos, eles são úteis clinicamente, né, para tratar de forma direta ou indireta a aumentar, né, a liberação de neurotransmissores que estão relacionados a essa sensação, que nesse caso são os neurotransmissores norepinefrina e serotonina, né? Então, nós observamos que existem principalmente 5 classes de medicamentos que são utilizados com essa finalidade, né? Isso tudo está relacionado, né, a um conjunto de evidências clínicas, né, e de uma teoria principal em torno das aminas biogênicas que está relacionado, que se propõe, né, que a depressão se deve a deficiências dessas monoaminas, como a neuroepinefrina e serotonina em certos locais chaves do nosso sistema nervoso central, e que essa deficiência nesses neurotransmissores está correlacionado às características clínicas que configuram a depressão. Então, nesse gráfico, né, a gente observa que há 3 neurônios que estão relacionados a essa sensação, a diminuição do humor, né, e do prazer pela vida. Então, principalmente, o que se sabe hoje é que a dopamina ela está relacionada à sensação de atenção, de motivação, de prazer, de recompensa. A noradrenalina, a sensação de alerta e de energia. A serotonina, a obsessão e compulsão e ansiedade, né? Então a gente observa que a diminuição desses 3 neurotransmissores, eles foram, né, é a teoria mais aceita, que ele está relacionado ao desenvolvimento da síndrome depressiva. Então isso, né, juntamente com outras teorias, né, se relacionam que essa deficiência está relacionada à depressão. Porém, ela não é totalmente aceita, né? Por quê? Porque ela é muito simplista, né? Só falar que é a deficiência de 3 neurotransmissores, então eu conseguiria resolver isso muito facilmente, simplesmente tentando algum mecanismo para aumentar a secreção desses neurotransmissores, que é o que os antidepressivos fazem hoje, é o que nós sabemos que é a principal ação deles. Porém, essa teoria é muito simplista, por quê? Né? Porque existem outras teorias que relacionam, né? Por exemplo,
que podem estar relacionadas a essa síndrome, a essa característica, né? Porque na verdade a depressão ela não é só uma característica clínica, ela está relacionada a um conjunto de fatores, né? Então, essa teoria de simplesmente a redução do número desses neurotransmissores não explica o motivo pelo qual os efeitos farmacológicos de qualquer antidepressivo na neurotransmissão ocorre imediatamente após o uso. Então nós sabemos e veremos lá no finalzinho da aula que o uso dos antidepressivos ele chega a um certo ele não vai ter um efeito instantâneo. O uso do antidepressivo ele vai precisar de um tempo, ele precisa de várias semanas para começar a ter uma resposta clínica. E isso é muito difícil no caso do tratamento da depressão, porque muitos pacientes acabam abandonando a terapia antes mesmo de começar a ter os efeitos farmacológicos, né? Então, essa teoria da redução das monoaminas não explica esse motivo, né? Além disso, a potência dos antidepressivos no bloqueio da captação de neurotransmissores com frequência não se correlacionam com os efeitos adversos observados clinicamente. Então, eu não tenho uma correlação simplesmente só com o bloqueio desse receptor e com outros efeitos sistêmicos. Então, o que se sugere é que a diminuição da captação desses neurotransmissores é só um efeito inicial desses fármacos, que pode não ser diretamente responsáveis pelos efeitos antidepressivos, né? Então, por isso foi proposto que a densidade dos receptores inibitórios pré-sinápticos no cérebro diminui em 2 a 4 semanas com o uso dos antidepressivos. E exatamente essa sensibilidade dos receptores inibitórios permite a maior síntese e liberação de neurotransmissores na fenda sináptica e, com isso, né, aumenta a sinalização dos neurônios pós-sinápticos, presumindo que vai levar a uma melhor resposta terapêutica. Então, o que hoje se associa a essa teoria monoamimégica é que, além disso, provavelmente um indivíduo que ele tem a depressão, ele tem muitos receptores pós-sinápticos e, por ter muitos receptores pós-sinápticos, eles precisam de uma quantidade grande de neurotransmissores para ativá-los, né? Para ativar o neurônio pós-sináptico e para ter o efeito da dopamina, da serotonina e da norepinefrina, que estão relacionados à sensação do humor, do prazer e do bem-estar. Então, essas duas teorias, que é, primeiro, a redução dos neurotransmissores que estão relacionados ao humor, como no caso de um paciente depressivo, ele apresenta mais receptores do que uma pessoa normal. E essas duas teorias, elas somadas, elas são as que são mais aceitas hoje e que provavelmente se caracteriza pela síndrome da depressão. Então, a gente já consegue aqui tirar uma conclusão de tudo isso, que é muito difícil avaliar depressão clinicamente, né? Porque eu não tenho teste. Eu não consigo avaliar um marcador sanguíneo, fazer um teste hematológico e confirmar se o paciente tem ou não a doença, né? Então a gente sabe que existe um estigma muito grande, existem muitos pacientes que não aceitam o diagnóstico da doença e exatamente porque é uma doença que está relacionada a fatores, né? E a sua própria teoria em si, eu não tenho uma teoria que já está elucidada, né? Porque ela envolve diversos fatores biológicos e bioquímicos e por conta disso, né, a gente tem teorias que estariam relacionadas à síndrome da depressão. Então, o primeiro classe de medicamentos, né, que é muito usada para o tratamento da depressão são os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, né? Já que a serotonina é um dos hormônios que o paciente que tem depressão, ele tem redução da sua síntese, né? Então a gente observa aqui a imagem desse neurônio, que ele está cheio de informação, né? Então, mas de uma forma bem simplista, o que acontece, né? Então eu tenho aqui a serotonina
quando ela é liberada na fenda sináptica, se o paciente for depressivo, ele não libera a quantidade suficiente para ativar o neurônio pós-sináptico. Então, por conta disso, qual é a medida farmacológica? Como é que atuam os medicamentos que são dessa classe? Eles inibem, né, a proteína da membrana, que vai fazer com que haja a recaptação da serotonina. Então, esses medicamentos são muito usados, né, porque eles bloqueiam a recaptação da serotonina e, consequentemente, eles vão causar um acúmulo de serotonina na fenda sináptica. Por isso, eles são muito utilizados para transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno do pânico, transtorno de ansiedade, estresse pós-traumático, transtorno disfóbrico pré-menstrual, né, que é a TPM, e também bulimia nervosa tem sido descrita, né? Eles apresentam boa absorção oral, meia-vida em média de 16 a 20 horas, né? E alimentos não tem muita influência sobre o seu efeito. Porém, eles podem causar muitos efeitos colaterais, como náusea, aumento de ansiedade, porque ele aumenta, na verdade, os batimentos cardíacos também. A gente não vai ter só esse efeito da serotonina, nós vamos ter serotonina relacionada a outras regiões do sistema nervoso central e, por conta disso, os antidepressivos acabam tendo também muitos efeitos colaterais, né? Ao mesmo tempo que o paciente desenvolve ansiedade, ele desenvolve sonolência, né? Insônia, por isso que essa classe de medicamento ele é indicado a ser tomado pela manhã, jamais ser tomado à tarde ou à noite. Por quê? Porque ele ativa o nosso sistema nervoso, né? Ele deixa a pessoa em estado mais de alerta e, por conta disso, ele também pode ter um efeito anorexígeno, né? Porque ele é um estimulante, ele tem um efeito acentuado de estimulante do sistema nervoso central. Então, por conta disso, erroneamente, né, e desconhecendo todas as consequências do que pode acontecer com o uso desses medicamentos com a finalidade para emagrecimento, muitas pessoas, né, tomam fluoxetina com a finalidade para emagrecimento, mas na verdade elas não sabem que podem desenvolver efeitos colaterais muito mais sérios do que simplesmente a anorexia, né, já que um efeito colateral dele é ser um anorexígeno. Pode causar disfunções sexuais e pode interagir com outros medicamentos, né? Então, por isso, a associação desse medicamento com outros deve ser feita de forma bastante avaliada. A segunda classe de medicamentos que são utilizados para a depressão são os inibidores da recaptação, não apenas de serotonina, mas de serotonina e da noradrenalina. Então, esses fármacos, né, podem ser eficazes no tratamento da depressão, né, mas são mais usados em casos que os pacientes que utilizam os medicamentos seletivos para recaptação de serotonina não são eficientes. Então, a princípio, o primeiro passo é utilizar um inibidor da recaptação de serotonina e, se o paciente não tiver efeito, mudar para uma classe que seja inibidor tanto da serotonina como da noradrenalina, né? Já que ele não tem um efeito específico, então ele é mais usado para situações em pacientes que tenham depressão maior, né? Como também depressão associada à dor. Então, normalmente, eles são mais utilizados para pessoas que tenham dores crônicas, como dor lombar, dor muscular, né? Com as quais os medicamentos que são inibidores seletivos, né, da serotonina são ineficientes. Então, os inibidores seletivos da serotonina não têm efeito na dor, né? Já que essas dores, em parte, são modulados tanto pela serotonina como pela norepinefrina. E os efeitos colaterais deles são muito semelhantes aos inibidores seletivos da serotonina. A terceira classe de medicamentos, né, utilizados para depressão são conhecidos como antidepressivos atípicos. Atípicos porque é um grupo misto de fármacos que tem ação em vários locais diferentes do sistema nervoso central, né? Eles não são mais eficazes do que outros antidepressivos, mas o seu perfil de efeito adverso é diferente. Então, por isso, para a escolha desses medicamentos, normalmente se quer depende muito da clínica do paciente, da característica clínica do que ele tem, né? Mas existem outras questões que são importantes de serem avaliadas, né? Eles vão inibir
tanto a recaptação da noradrenalina, né, como também da serotonina na fenda sináptica, né? Desculpa, da dopamina na fenda sináptica. Então ele inibe tanto, né, a dopamina como a noradrenalina, e eles são muito utilizados para tratar pacientes, né, que tenham compulsão por nicotina. Por quê? Porque é bastante interessante isso, porque está diretamente relacionado ao efeito da nicotina, né? Por que a nicotina causa dependência? Porque ele aumenta a liberação da dopamina, e a dopamina, lembra lá do início, ela está relacionada ao prazer, né? Então, não é só dopamina, não é só nicotina que está relacionada ao aumento da liberação da dopamina, mas a gente verá isso também mais adiante, com profundidade. Então, por conta disso, para pessoas que estão querendo, né, deixar o hábito de fumar, esse antidepressivo ele é muito utilizado porque ele vai recompensar, né, até o paciente conseguir perder aquela dependência psicológica do ato de fumar e a dependência física, porque o medicamento eu consigo fazer o desmame. O cigarro a gente sabe que é muito mais complexo, né? Então, porém, né, como efeito colateral, esses medicamentos causam aumento do peso da massa corpórea e causam sedação também nos pacientes. Outra classe de antidepressivo são os antidepressivos tricíclicos, né? Esse tricíclico vem exatamente da estrutura química dele, que eu acabei não colocando nenhum exemplo, mas porque são 3 ciclos, né, que tem na molécula desses fármacos, e por isso esse nome antidepressivo tricíclicos, né? Então, como esses medicamentos atuam? Eles inibem a recaptação, né, da serotonina e da noradrenalina, né? Então ele poderia até inclusive ser classificado como os inibidores da serotonina e da noradrenalina, né? Porém, eles não são, porque eles têm um perfil, né? Têm efeitos adversos diferentes dos medicamentos que são inibidores da serotonina e da noradrenalina, né? Então, eles são eficazes no tratamento da depressão moderada grave em alguns pacientes com transtornos de pânico que também não respondem aos outros tratamentos. Por isso, ele é uma importante estratégia para os pacientes que não respondem às outras opções terapêuticas. Porém, eles só devem ser utilizados com muita cautela, porque em algumas condições médicas eles são totalmente contraindicados, como por exemplo, angina, epilepsia, arritmia, por conta dos efeitos colaterais que esses medicamentos causam, né? Então eles devem ser utilizados com muita cautela em pacientes jovens e principalmente idosos. Então eles são praticamente contraindicados em uso de pacientes idosos, né? Por conta exatamente dos efeitos colaterais, como taquicardia, arritmia, aumento do peso, náuseas e sono. Ele também, né, é muito usado em casos de enxaqueca. E por fim, né, a última classe de medicamentos utilizados para tratar a depressão são os inibidores da monoaminoxidase. Nossa, que nome complexo, né? Então, a monoaminoxidase é uma enzima mitocondrial que está presente tanto nos neurônios como em outros tecidos, como o fígado e o intestino, né? No neurônio, a monoaminoxidase funciona como uma válvula de segurança, né? Então, ela causa uma oxidação e impede o excesso de moléculas de neurotransmissores, como a norepinefrina, a dopamina e a serotonina, que possa vazar da vesícula para o espaço, né, entre neurônios e, consequentemente, ativá-lo. Então, ela é uma enzima que faz esse manejo, né, que quebra, que evita que haja o excesso de neurotransmissores na fenda sináptica. Então, os medicamentos que são inibidores da monoaminoxidase pode inativar reversivelmente ou irreversivelmente essa enzima, permitindo que as moléculas de neurotransmissores fujam dessa degradação e assim se acumulem no neurônio pré-sináptico e vazem para o espaço da sinapse. Consequentemente, eu vou ter a redução dos efeitos, né, da perda desses neurotransmissores em pacientes depressivos,
E normalmente esses medicamentos são usados para pacientes que são alérgicos aos antidepressivos tricíclicos ou que apresentem ansiedade forte, né? Então esses fármacos também são úteis para tratamento de outras fobias. Porém, né, o efeito antidepressivo dele ele pode demorar muito para começar a ter efeito, chegando a 2 a 4 semanas. Como efeitos adversos, esses medicamentos, né, podem causar com muita frequência interações medicamentosas e atuar com outros alimentos, né? Por isso, a gente limita muito o uso desses medicamentos. Então, as ações dele é principalmente em caso de depressão, para pacientes que não responderam às outras terapias, e ele também é utilizado na doença de Parkinson, né, em associação com outros tratamentos. Então, né, já quase finalizando essa aula, nós observamos que uma das grandes limitações da ação e do uso dos antidepressivos é que os antidepressivos demoram, em média, de 2 a 12 semanas para começar a ter efeito, né? Porém, os efeitos colaterais iniciam-se imediatamente após o início da sua utilização. Mas o efeito terapêutico pode demorar de 1 a 6 semanas, né? E com isso, muitos pacientes acabam não dando continuidade, né? Não sendo devidamente orientados para a utilização desses medicamentos e o paciente pode simplesmente abandonar, né, a farmacoterapia. E o que acontece se o paciente abandonar a farmacoterapia? Então a gente tem aqui esse gráfico que mostra a gravidade dos efeitos, né, e as fases do tratamento. Então da sexta à 12ª semana, nós vamos ter o aumento do efeito terapêutico, né? Então tem o paciente na sua normalidade, a progressão para o transtorno, né? Depois que ele começa a utilizar o medicamento, ele começa a tratar na fase aguda. Nessa fase aguda pode-se durar de 6 a 12 semanas. Se o paciente abandonar, tiver uma recaída e abandonar o tratamento, o que acontece com essa curva? Ela cai completamente e o paciente vai aumentar mais ainda o tempo de tratamento, né? Então a segunda fase após a fase aguda é a fase de continuação, que demora de 4 a 6 meses após o início, e a fase de manutenção, que é de 1 ano a mais, né? Então o que é importante a gente observar nesse gráfico é que o tratamento da depressão ele vai demorar no mínimo 1 ano, né? Então não existe tratamento de depressão que se perdure por um tempo inferior a 1 ano, né? E por que isso acontece, né? Porque a gente tem aquela teoria que justifica a depressão, que eu expliquei lá no início, que está relacionado ao fato de que provavelmente o indivíduo que é depressivo, ele tem muitos receptores pós-sinápticos e provavelmente o efeito do antidepressivos é também reduzindo a quantidade desses receptores pós-sinápticos e não simplesmente unicamente aumentando a secreção de neurônios pós-sinápticos. Então nós observamos aqui, né, nessa tabela sintética, que todos os antidepressivos terão efeitos colaterais, né, muitas vezes graves, até que possam favorecer o abandono da terapia farmacológica. Por isso que é muito importante avaliar cada caso, cada necessidade clínica do paciente, para que a escolha possa ser feita adequada para a condição de comorbidade do paciente, para que ele consiga seguir o tratamento, né, durante todo o período previsto. Então eu finalizo aqui com essa questão, né, sobre o tratamento da depressão, que seria, né? Então eu vou deixar essa questão também para a gente discutir no nosso fórum, para a nossa videoaula não ficar muito longa, mas deixo aqui então como mensagem, né, que eu vou pedir que vocês, na verdade essa parte aqui eu já pedi que vocês elaborassem um mapa conceitual, né, que foi um infográfico que alguns já enviaram para o portal. E eu finalizo aqui essa nossa aula, né, desejando sucesso a todos vocês, né, nos estudos, e aguardo vocês, né, mais tarde no fórum. Abraços!